Estudo Bíblico Joel 2, continuação. Após ser anunciada a invasão inimiga, capítulo 1, versos 4 a 20 e 2, versos 1 a 11, a necessidade de arrependimento, capítulo 2, verso 12, e a restauração do povo após a invasão inimiga, capítulo 2, versos 18 a 27, há um novo salto temporal na profecia. Temos um novo evento em um tempo estabelecido como sendo depois. Versos 28 a 32. Após o alerta, o profeta anuncia que Deus dará sem medida do seu espírito aos homens, derramar, e faz referência a vários períodos históricos que ainda estavam por vir. Verso 28. A expressão traduzida do hebraico para depois refere-se à época messiânica, ou seja, é o mesmo que nos últimos dias, conforme o apóstolo Pedro interpreta em Atos 2, verso 17. Muito tempo depois, quando da restauração nacional de Israel, o Senhor promete derramar, concedê-lo sem medida, o seu Espírito sobre todos, sem exceção. O apóstolo Pedro cita 5 versos de Joel e os relaciona com o evento que se deu em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. Atos 2:1. Do mesmo modo que na restauração de Israel, o Espírito do Senhor seria derramado, semelhantemente, o Espírito do Senhor foi derramado no dia da festa de Pentecostes e muitos profetizaram e falaram em novas línguas. Os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar no dia de Pentecostes, festa judaica, quando ouviram um som comparável a um vento forte, impetuoso, que tomou conta do recinto, casa. Em seguida, os que ali estavam reunidos viram algo como labaredas, línguas de fogo repartidas, comparáveis ao fogo, e estas pousavam sobre cada um dos que ali estavam reunidos. Todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em vários idiomas. A ideia da palavra cheio refere-se a pleno, de plenitude. Refere-se ao que o apóstolo João anunciou. Da sua plenitude recebemos graça sobre graça. João 1,16, Colossenses 2,10. Ou seja, da mesma forma que Jesus anunciou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, Lucas 4,18, todos os cristãos passaram a estar cheios, plenos do Espírito eterno, visto que se tornaram templo e morada do Espírito. 1 Coríntios 3,16. Verso 29. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, demonstrou que o Espírito do Senhor estava sendo derramado sobre todos os povos, até mesmo sobre os servos e as servas. Os versos 28 e 29 estão intimamente ligados. O profeta Joel demonstra que o Espírito seria derramado sobre os filhos e as filhas do seu povo, e que também os servos e as servas seriam agraciados com o Espírito. Isto demonstra que para Deus não há acepção de pessoas, visto que os servos do povo do profeta eram como os estrangeiros, pois até mesmo os gentios seriam agraciados com o Espírito. Romanos 10:12. O Senhor promete enviar do seu Espírito sobre judeus e gentios. Verso 30. Muitos milagres e maravilhas seriam operados por Deus no dia em que o Espírito do Senhor fosse derramado. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, operou sinais e prodígios em meio ao povo, demonstrando a chegada do reino de Deus. Lucas 11, verso 20. Verso 31. Este verso introduz um novo salto temporal na narrativa do profeta Joel. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol ficará escuro e a lua avermelhada, capítulo 3, verso 15. O profeta deixa de fazer referência ao período messiânico
e passa para um período apocalíptico. O grande e terrível dia só se dará após o Espírito do Senhor ser derramado sobre os homens em toda a terra, ou seja, após a vinda do Messias. Verso 32. O apóstolo Paulo cita esse verso em Romanos 10, 13, após afirmar que Deus não faz acepção de pessoas, Romanos 10, 12, ao falar daqueles dias em que Deus derramaria o seu Espírito, que é antes do tempo descrito como o grande e terrível dia do Senhor, o profeta Joel demonstra que qualquer um que clamar ao Senhor haverá de ser salvo. No período entre o derramamento do Espírito e o grande e terrível dia do Senhor, nesse período específico, qualquer pessoa, seja judia ou gentia, que clamar ao Senhor é salvo. O clamor é a expressão de confiança por parte de quem clama. Salmo 55, 16. Só se confia e clama quando se entende que Deus está perto. Isaías 55, 6. Quando um que confiar, crer no Senhor, será salvo. Romanos 10, 13, João 3, 16 e Atos 16, 31. Será salvo porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, livramento. Este trecho contém uma referência implícita ao Messias, pois a salvação virá de Sião. Isaías 59, 20, Romanos 11, 26. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é a expressão que abrange os gentios, que serão salvos, assim como disse o Senhor ao anunciar o Evangelho a Abraão: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:11. Neste período, chamado pelo apóstolo Paulo de plenitude dos gentios, dentre os remanescentes de Israel, também haverá salvação para os que atenderem ao chamado do Senhor e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Verso 32, Romanos 11, 25, Isaías 20, 22.